Uma família ali que a gente ainda não conhece. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês, a casa de vocês. Que prazer, que alegria vocês estarem aqui conosco. Gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no texto que foi lido. Números capítulo 13. Números 13, irmãos. Abram sua Bíblia em Números 13. Números 13. Números 13, a partir do verso de número 26. Número 13, a partir do verso número 3. Nós temos conversado, irmãos, sobre a autovitimização e a fé que gera essa agonia ou essa angústia para o crescimento. Nós vivemos, irmãos, um tempo de tremenda infantilização das pessoas. As pessoas estão cada vez mais com dificuldade de amadurecer, de crescer. Há um inchaço, os seres humanos estão inchando, os seres humanos estão ficando agigantados na sua estatura, mas no seu entendimento estão cada vez mais infantilizados. Não é difícil, irmãos, você ver mundo afora, gente já na sua casa dos seus 50, dos seus 60 anos, andando como se fosse um garotinho, um garotão. Não é, irmãos, incomum você ver gente já com as idades avançadas fazendo pirraça, fazendo beicinho, quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem. Não é incomum, irmãos, você ver as pessoas quando passam por um sofrimento, perguntando, por que comigo, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que logo eu? Por que logo eu? São pessoas, irmãos, que passam por um processo de eterna infantilização. Porque, irmãos, o crescimento dói, crescer dói, mas crescer é inevitável. Há, irmãos, um ditado que diz, procure a sabedoria antes da velhice. Caso contrário, você ficará um velho bobo. E não é incomum, irmãos, a gente encontrar gente velha e boba. Boba, com pirraça com seus filhos, pirraça com seus netos. Não é difícil você ver gente adulta se trocando com criança. Não é difícil você ver, às vezes, nas relações de trabalho, alguns amigos nossos fazendo pirracinha, beicinho, não quero mais falar contigo, estou chateado. Hashtag chateado. Não é difícil você ver, você ir lá para o Facebook e ver lá alguns status assim, se sentindo decepcionada. Lá no Facebook, desabafos. Isso mostra, irmão, cada vez mais que esse ser humano está ficando velho, mas não está crescendo. Esse ser humano está ficando velho e bobo. Há uma diferença, irmão, em sermos antigos. Há uma diferença em ser antigo. Antigo não é descartável. Antigo é extremamente importante. Nós valorizamos aquilo que é antigo, mas aquilo que é velho a gente joga fora. Não é verdade, irmãos? Por isso, irmãos, o desafio nosso de amadurecimento é um desafio de quem aprende a ficar antigo e não quem aprende a ficar velho. Velho reclama de tudo, antigo não. Glória a Deus, irmão. Velho fica reclamando, por isso você vê às vezes gente de 15 anos, velha. Alguém já viu? 15 anos de idade, velha, reclama de tudo, irmão. Tudo está ruim, que não sei o quê, por que com ela, por que ela. Agora, irmãos, a gente também vê gente de 50, 60, 70 anos que não param de reclamar. Reclamar. Só que essas mensagens, essas séries de mensagens, não são para você olhar para a vida dos outros. Glória a Deus, irmão. Não é para você ficar assim, mas é para você se enxergar. Isso é algo para a gente se ver, é algo para a gente se ler. Isso não é um meio acusatório. Não é, irmãos. Esse tempo de reflexão aqui, esse tempo de meditação, é um tempo de desnudamento da minha alma diante de Deus. Não é um tempo onde eu vou desnudar os outros.
É um tempo onde eu vou me desnudar. Ou seja, isso é para eu me ver. Amém? Irmãos, vocês entendem que, na verdade, a Bíblia, ela é muito mais pedagógica do que qualquer outra coisa. A Bíblia, ela tem muito mais um viés pedagógico do que uma reprodução de histórias. Ou seja, o olhar bíblico, irmãos, não é um olhar para quem quer ter normas para ter uma vida bem-sucedida e feliz. O olhar bíblico, irmãos, é um olhar para quem se entende nesse processo de maturidade daqueles que se enxergam em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia ela tem um viés muito mais pedagógico do que litúrgico. A Bíblia tem um viés muito mais didático do que uma reprodução de um comportamento histórico. Por exemplo, irmãos, quando a Bíblia diz o seguinte: e o menino crescia em estatura, em conhecimento, em graça diante de Deus e diante dos homens. Você entende que esse menino é o Cristo? E se você entende que esse menino é o Cristo, você entende que, na verdade, isso fala de nós. Porque, irmãos, quem nós somos? Nós fomos criados para ser Cristo. Porque o nome de todo filho de Deus se chama Cristo. Deus só tem filho Cristo. Por isso, quando o Evangelho vai dizer que o menino crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens, ele está falando dessa humanidade agora que se enxerga em Cristo Jesus. Ou seja, Deus está falando de um deslocamento, de uma mentalidade infantilizada para um conhecimento de propósito, de vocação, de natureza, de identidade. E isso diz respeito a nós. Isso fala conosco. E diante disso, irmãos, é fundamental nós nos vermos, nos enxergarmos, incluso nesse caminho de crescimento, em estatura, em conhecimento, em graça diante de Deus e diante dos homens. Por quê, irmãos? Porque, do contrário, você vai ficar um crente velho e bobo. Crente que não vai assumir o seu papel na vida. Um crente que ainda continuará com aquela mentalidade de infantilidade. Deus, por que comigo? Estou passando por esse sofrimento. Por que comigo, Senhor? Por que logo comigo, Deus? É mais ou menos esse troço mesmo. Um crente que não vai entender, irmãos, que a vontade do Pai é que todos os seus filhos cresçam e amadureçam e assumam o seu papel na vida. Por isso nós temos meditado nessa série chamada de auto-vitimização versus a fé. Porque a fé que é nos revelada é uma fé que nos leva a um crescimento. Não é uma fé que desloca o divino em nosso favor, mas é a fé que nos desloca em direção ao que o divino, ao que Deus, ao que o Pai já fez. Ou seja, é uma fé que me tira de uma condição infantilizada e me coloca agora numa condição cada dia mais paterna, de responsabilidade diante da vida e diante daqueles que nos cercam. A fé cristã não é uma fé de quem fica acreditando no Papai Noel. A fé cristã é a fé de quem ouve a respeito de Deus, ouve o que já foi feito em Deus, para que tudo lhe vá bem, e começa agora a se posicionar na vida a partir daquilo que lhe foi revelado. Diante disso, irmãos, nós lemos já o texto, eu não vou repetir o texto aqui por causa do horário, o horário não permite, mas eu queria caminhar com vocês um pouquinho mais. Passa aí. Queria trazer, irmãos, um pouco à memória aquilo ali do eterno para o histórico.
Por quê? Vocês lembram que Deus prometeu, irmãos, a Abraão, que Deus iria abençoar Abraão, mas que ao abençoar Abraão, Deus abençoaria todas as nações. Mas como é que Deus faria isso? Dando para Abraão uma terra que ele prometeu. Por exemplo, irmãos, o destino de todo aquele que Deus criou, e Deus criou todos nós, amém, irmãos? Deus criou todos nós em Cristo Jesus. O destino de todos nós, irmãos, não é o céu. Presta atenção, irmão. O destino de todo crente, de todo aquele que nasceu de novo e está em Cristo Jesus, não é o céu, é a terra prometida. Entendeu, irmão? O destino de todo aquele que foi salvo por Deus é enviá-lo para a terra. É enviá-lo para a terra. Por isso, há uma promessa lá em Abraão, para os descendentes, dizendo o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para onde? E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí em Gênesis 12, 7 diz o seguinte: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei o que, irmãos? A terra. A gente precisa entender isso no aspecto pedagógico. No caso, os descendentes de Abraão, era uma terra geográfica. Por que uma terra geográfica? Essa terra estava localizada numa condição estratégica onde os israelitas estavam cercados de seus inimigos. Cercado de inimigos. Por que Deus coloca a comunidade de Israel, por que Deus coloca os seus filhos cercados de inimigos? Porque a vontade de Deus em abençoar Israel nunca foi um fim nela mesma. A vontade de Deus em abençoar Israel sempre foi um meio para que a glória dele, para que toda a terra pudesse ter conhecimento de que a vontade dele sempre foi fazer do homem os seus filhos por adoção. A vontade de Deus sempre foi abençoar todas as famílias da terra, fazendo com que todas as famílias da terra não se movessem mais por aquilo que parece familiar. Ou seja, provavelmente você está sentado ao lado daquilo que te parece familiar. Parece. Mas a verdade familiar é que Deus criou a humanidade para ser uma grande família, onde nós, em Cristo Jesus, vamos entendendo o nosso papel. Por exemplo, meu irmão, se você tem 13 anos, você já precisa começar a entender que o seu papel é se tornar um pai. Um pai. Não de filho na carne. Porque, irmãos, os meninos com 13 anos estão gerando filho na carne. Meninas de 13, 14 anos estão gerando filho na carne. Só que não com responsabilidade. Logo, estão gerando filhos da mãe, porque eles não assumem. Eles não vão assumindo esse papel. Então, Deus, irmãos, faz uma promessa para Israel: olha, eu vou te dar uma terra prometida. Da mesma forma, irmãos, que Deus, revelado para nós lá em Paulo, em Efésios capítulo 1, vai dizer para nós: olha, eu abençoei vocês nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Abençoei vocês para onde? Abençoei vocês para a terra. Por que eu abençoei vocês para a terra? Porque eu os criei para que vocês possam manifestar as minhas virtudes na terra. Então, por que Deus coloca Israel cercado de inimigo e dá uma lei dizendo para eles: ouça, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por que Deus faz isso? Quem eram os próximos de Israel, irmãos? Eram os seus inimigos. Eram os seus inimigos.
Então Deus coloca Israel em Canaã, não como um fim nele mesmo, não como um fim em Israel, não como uma razão última, Israel. Deus coloca Israel em Canaã e o cerca de inimigos para que Israel pudesse ser um modelo referencial de bênção para todos os seus inimigos, para todas as famílias da terra. Você está entendendo, irmãos? Da mesma forma, irmãos, Deus nos coloca no meio de um montão de enrascada, no meio de um montão de situações complicadas e difíceis, para quê? Para que a gente aprenda a amar ao nosso próximo. Fundamentado aonde? No amor que nós temos a Deus. Por quê, irmãos? Só existe um mandamento. Não existe dois mandamentos. Não é um mandamento amar a Deus e amar ao próximo. Não são dois mandamentos, é um. Ame o Senhor teu Deus. E como é que se cumpre o amor a Deus? Aonde se cumpre, aonde se materializa, aonde se apalpa o amor que nós temos a Deus, irmãos? Em amar o próximo. Então, o fundamento do mandamento de amar ao próximo é o amor a Deus. Então, eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, isso vai desaguar no amor ao próximo. Mas, meu irmão, Israel se perde nesse processo todo. Israel começa, irmãos, a esquecer que o seu entendimento e a sua posição era familiar. Israel passa a esquecer, irmãos, que ele era um homem de família, irmãos. Era um homem de família. Irmãos, por que você acha tanto hoje que as famílias estão quebrando? E estão quebradas? Porque falta gente, irmãos, com entendimento de que é um ser familiar. As pessoas estão casando o tempo todo para usar a sua relação para o seu prazer. E quando se sacrificam, irmãos, pegam e jogam na cara o que fez para o outro. Olha só, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por aquilo outro, passei por aquilo outro. Você tem que ver o meu lado. Não, irmãos, um homem de família tem prazer em sacrificar aquilo que é em nome do bem-estar familiar, em nome daquilo que é vida. Você está entendendo, irmão? Uma mulher de Deus, uma mulher cheia da graça de Deus, tem o prazer de sacrificar todas as seus desejos, suas vontades, suas manias, em nome do bem maior familiar. Amém, irmãos? Amém, irmão? Mas nós, irmãos, estamos vendo cada vez mais isso escasso. As pessoas brigam muito mais pelos seus direitos. Eu tenho direito de ser feliz, você tem que ver o meu lado e tal, que não sei o quê, porque esqueceram o seu papel, esqueceram sua vocação e estão vivendo uma vida frustrada, estão vivendo uma vida infeliz, porque uma vida ensimesmada nunca encontrará o verdadeiro sentido para ela. E nesse caminho, irmãos, vão passando por situações difíceis, como Israel passou. Vão parar em situações que lhes deixam cativos. Vão parar em situações que eles muitas vezes não têm escolha. Vão parar em situações que muitas vezes lhes sobrevêm e lhes pegam de surpresa e, de fato, eles não têm muito o que fazer nesse momento que são pegos em surpresa. Mas aí vem a palavra de Deus, vem a revelação de Deus e começa a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, quem nós somos, qual é o nosso papel na vida, o que nós estamos fazendo aqui, e a gente caminha. Mas, irmãos, a nossa tendência é entrar por um caminho de auto-vitimização. E o que a gente faz? Passa aí por gentileza, irmãos. O auto-vitimado, ele só pensa em sobreviver. Uma pessoa vítima de si mesma, ela só pensa na vida a partir da perspectiva de sobrevivência. Por exemplo, irmão, vamos ler o texto ali? Você pode ler, por gentileza? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e já. Antes fôssemos...
e comíamos pão com fartura. Olha o outro texto de número. Lembramo-nos dos peixes que no Egito e dos alhos. Irmãos, aqueles que se veem vítima das circunstâncias só conseguem ver a vida a partir do seu estômago. Ou seja, irmãos, aqueles que veem a vida fora da perspectiva do chamado de Deus só pensam em sobreviver. O tempo todo, irmãos, olha como é que muito chefe de família pensa. Já estou colocando a comida na mesa, eu tenho que colocar a comida na mesa. Graças a Deus a conta de luz está paga, graças a Deus tem comida, tem bebida dentro de casa, não está faltando nada, está bom. Irmãos, você acha que Deus fez você, meu irmão, agora quero bater um papo sério contigo que é homem. Você acha que Deus fez você para colocar apenas comida na mesa? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Deus não te deu um peito. Você que é macho, Deus não te deu uma teta, para você entender o linguajar. Deus te deu um falo, e esse falo serve para quê? Para você direcionar a sua casa. Você não é um homem que apenas coloca comida na mesa, você é um homem que guia o seu lar, você é um homem que direciona a sua casa segundo a perspectiva de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Deus te colocou aí não só para você colocar comida na mesa, Deus colocou você aí para guiar o seu lar, guiar a sua casa, direcionar a sua família no caminho de Deus. Todos os meninos que estão aqui precisam entender isso. Deus não vai enviar vocês para o mercado de trabalho apenas para vocês comerem e beberem. Deus vai enviar vocês para o mercado de trabalho fazendo com que vocês entendam que vocês são direcionadores na vida. Fazendo com que vocês entendam que vocês são guias, que vocês são referenciais, que vocês são iluminadores de processos de gente que está na escuridão, irmãos. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Da mesma forma, as irmãs. Da mesma forma, as irmãs. As irmãs, irmãos, às vezes os pais vão dar uma direção para o filho e o moleque vai se ralar, irmãos. Tem coisa que o moleque vai se ralar. Vai ralar nariz, vai ralar cara, vai se decepcionar, vai chorar mesmo, não vai passar em determinadas coisas, não é o melhor da turma, não é mesmo, e ele precisa passar por isso. E ele precisa passar por isso. E às vezes as mães, que meu filhinho, que não sei o quê, que não sei o que lá. E os pais, irmãos, num processo de frouxidão, entregam esses filhos para a mãe, irmão. Aí nós estamos com uma sociedade, irmãos, com filhos, olha, irmão, filho da mãe. Os caras não sabem, irmãos, hoje nós não sabemos lidar com frustração, irmãos. Os alunos se frustram, se um professor lá reprovar o aluno, sabe o que o aluno faz, irmão? Mete a mão, e os pais ainda vão lá na escola perguntar ao professor por que reprovou o filho dele. Isso é uma mente que se vitimiza. Não é uma mente que direciona, que encara o problema de frente. Irmãos, os filhos de todos os nossos amigos são maconheiros, não menos o nosso. Menos o nosso. Os amigos dos nossos filhos fumam maconha, mas o nosso não. Por que isso, irmãos? Porque a gente está custando ver. Os filhos dos nossos amigos estão lidando com homossexualismo, o meu não. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Porque a gente vai ficando assim, ó, se vitimando, sem encarar as coisas de frente, sem se ver responsável de fato. E aí, irmãos, a gente só vê a vida. O que está faltando? Tem comida, tem bebida. O que você quer mais? Paga um bom colégio, não sei o quê. Não é isso, irmãos.
Deus nos chamou para herdarmos a terra. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E eu não estou falando de coisas. Eu estou falando de amor, eu estou falando de graça, eu estou falando de comunhão. Eu vim para que vocês tenham esse tipo de vida. Por quê? Porque no mundo vocês podem até faltar as coisas. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a vaca no curral não dê o seu leite, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu não estou aqui para comer e beber, eu estou aqui para viver segundo a direção de Deus. Porque a vida é muito mais do que comer e beber, irmãos. Já dizia a música, a gente não quer só comida, irmão. Comida. Há mais da vida, muito mais da vida. Passa aí, por gentileza, irmão. Por quê, irmãos? Viver é movimentar-se na direção de gerar vida. Quem é que está vivo? Vivo está todo aquele que está se movendo na direção de gerar vida. O auto-vitimado, ele é um parasita, ele suga a vida. Ele fica ali assim, como se fosse um grande buraco negro, ou como se fosse um grande aspiral, que fica ali sugando tudo para aquele negócio ali. Um grande funil, sugando tudo. Um grande redemoinho, tudo à sua volta. Você está entendendo, irmãos? Esse auto-vitimado, ele não está no caminho de gerar vida, ele é estéril existencialmente. Por onde ele passa, ele não exala vida. Por onde ele passa, ele quer sempre sugar. Ele vai casar, aí ele quer que a mulher abençoe ele. Ele quer ter filho, quer ter que o filho assim tem que ser o cara lá da NASA, melhor filho, melhor jogador de futebol, melhor menina, bailarina, não sei o quê. Por quê, irmãos? Porque esse cara é uma pessoa carente, essa mulher é uma pessoa carente, e ela não para de ver a vida como aquilo, como quem está na vida para comer. Você está entendendo, irmãos? Deus não nos faz constituir família para a gente comer. Deus nos faz constituir família para a gente dar de comer, para a gente se oferecer, para a gente ser entregue. Você está entendendo, irmãos? Vou falar uma coisa para você. Se tu não está gerando vida onde você está passando, provavelmente você está vivendo como um grande filho da mãe. Por quê? Porque Deus te constituiu como um gerador de vida e não como um sugador de vida. Deus não te colocou aonde você está, na circunstância que você está, para comer tudo que está à sua volta. Deus te colocou na circunstância onde você está para você dar de comer. E Ele disse o que é dar de comer. Esse é o meu pão, esse é o pão. A minha carne e o meu sangue são a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Ou seja, Ele está falando que você é o alimento para a sua casa. Ele está falando que você é o alimento para o seu ambiente de emprego, seu ambiente de relacionamento. Ele está falando que você é o alimento para o seu ambiente escolar. Está entendendo, gente? Você está entendendo? Pare de olhar a vida como se ela te devesse. E passa a entender a vida do ponto de vista eterno, entendendo o quanto você já foi abençoado por esse Pai. E o projeto do Pai é te fazer um Pai que abençoe as pessoas, seja você na versão feminina ou seja você na versão masculina. Entendeu? Quem é a mãe? A mãe é a versão feminina do pai. Entendeu, irmão? A mãe é a versão feminina do pai. Então é mais do que dar um peito. É entender a vocação. É ter o útero para gerar vida. E não ter um útero
existencial, como quem quer controlar a vida. É ter um útero como quem ensina a levar o filho cada dia mais para a cruz. É ter um útero como quem vai gerar uma vida que vai para o mercado de trabalho, vai para os relacionamentos, para se entregar. Como Maria fez com Jesus, para ser entregue, e não como aquele que, vai lá meu menino, que você vai ser o mais lindo, o mais fofo, você vai se dar bem, esse negócio está fazendo você sofrer, então sai filhinho, sai, se esse negócio está fazendo você sofrer, sai. Não, irmão, não, minha irmã, vai lá, encare. Vocês entenderam que isso é vontade de Deus? Vai lá, encara isso, cara. Vai lá, encara. Por quê? Porque você é um filho do Pai, e você não é uma pessoa carente. Você sabe a pressão que tem dentro de você, e essa pressão tem um nome, é Espírito Santo de Deus que está aí te impulsionando para a vida, para gerar vida, para semear vida. Você, meu filho, é um falo pulsante, cheio de vida para semear. Você não é um 6:30, você não é um sexta-feira, você é alguém que vai até o final e aguenta o rojão, porque você é um filho do Deus Altíssimo, e a pressão que tem dentro de você é maior do que a pressão que há no mundo. Você entende, irmão? Você entende? Eu quero terminar, por causa da hora, eu quero terminar fazendo um apelo. Ora com a pessoa que está ao seu lado. Ora com ela, pedindo a Deus, Senhor, abre os olhos desse meu irmão, para que ele entenda a sua vocação, o seu chamado, quem ele é, o que ele está fazendo aqui na vida. A terra nos foi dada como meio de manifestação da glória de Deus por onde quer que nós passarmos. O nosso destino não é o céu, o nosso destino é a terra prometida. O nosso destino é manifestarmos as virtudes de Deus nesse momento. Então, forma uma dupla. Enquanto o pessoal vai tocar a música baixinho aqui, Eu Nasci de Novo, ora com essa pessoa que está ao seu lado. Nós vamos terminar orando assim. Ora por ela, ora com ela. Você ora, depois ela ora, mas ora em dupla, não fica sozinho. Se você crê nessa palavra, se você crê que você não é uma vítima das circunstâncias, se você não crê que a sua história é uma história errada, se você crê que de fato Deus não depende da sua história, do que aconteceu com você, para Ele direcionar e continuar, se você crê que Deus é maior do que a sua história, que Deus é maior do que as coisas que já aconteceram com você, se você crê, meu irmão, garra firme na mão do seu irmão, ora com ele, porque essa também é a verdade dele, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus.